Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Jackson Carvalho e na aula de hoje vamos ver o seguinte tema. Vamos ver aí na tela. Na aula de hoje vamos trabalhar as estratégias de escrita, produção e edição de textos publicitários, certo? E para iniciar a aula de hoje, eu trouxe aqui um pensamento, uma reflexão, tá certo? Para a gente poder começar a aula aí, né? Com a mente fresca, a mente aberta. Vamos dar uma olhadinha aí na tela de quem é a citação de hoje. Olha só, hoje temos a citação dele, que é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, em que ele vai dizer o seguinte, olha só. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Bom, vamos pensar um pouquinho aí sobre esta citação dele, né, do Paulo Freire. Pessoal, ele vai falar aí uma coisa muito importante, né, que muita gente muitas vezes tem medo de fazer algumas coisas, né, de, sei lá, de lutar por algum sonho que possui, né, de tentar buscar um objetivo, com medo de errar, com medo de falhar. Mas é importante saber que ninguém aprende a caminhar sem tentar caminhar, gente. Então, se você quer chegar em um objetivo, se você quer atingir um ponto final aí, né, você tem alguma finalidade na sua vida, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás, sem medo de errar. Porque se errar, é porque você tentou, não é verdade? Então, fica esse pensamento para você, estudando do 7º ano, antes da gente iniciar a aula de hoje, certo? E para iniciar a aula de hoje, vamos dar uma olhada nesse seguinte questionamento. Vamos olhar aí na tela. Vocês sabem o que são textos publicitários? Alguém aí já ouviu falar sobre textos publicitários? Já ouviu falar o que são? Já leu textos publicitários? Já produziu textos publicitários? O que é que vocês podem me dizer sobre isso? Bom, eu trouxe aqui para vocês o que são os textos publicitários, a definição dos textos publicitários, tá? Então, olha só, vamos ver aí na tela. São um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de, presta bem atenção, convencer o leitor para a compra de produtos e ou serviços. Geralmente, são encontrados nos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação? Jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoors, dentre outros. Então, os textos publicitários, gente, estão a todo momento no nosso dia a dia. Na verdade, eu acho que todo mundo aí, quando acorda, até a hora de dormir, tem contato com algum texto publicitário. E eles têm essa finalidade. Eles têm a finalidade de atingir você, de atingir a mim. Nós que somos o público-alvo, nós que somos o público consumidor. Não é verdade? Então, eles estão a todo momento aí sendo veiculados na televisão, na internet, né? Você entra num site, você vai assistir um vídeo no YouTube, vai ter lá um comercial, uma propaganda de algo. Então, os textos publicitários estão em todo lugar, pessoal. Eles estão em todo lugar. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em algumas características desses textos. Olha só. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos. Vocês sabem o que é persuasão? Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, olha só. Persuasão é tentar convencer alguém sobre algo. É você persuadir uma pessoa. Ou seja, é tentar convencer a pessoa para que ela acredite naquilo que você está falando. Ou se você está vendendo um produto, para que ela acredite, confie naquele produto que você está divulgando, que você está vendendo. Então, os textos publicitários, eles têm um papel muito importante, não só para vender produtos, né? A gente falou muito sobre isso, mas também até para divulgar campanhas, né, gente? Campanhas importantes. A gente está vendo agora aí, no meio dessa pandemia, a vacinação acontecendo e vamos vendo também o quanto os textos publicitários estão sendo utilizados
para difundir, propagar, convencer as pessoas a se vacinarem. E não só isso, né? A também tomar as outras medidas de precaução, de cuidado e tudo mais. Então, eles são muito importantes, não só para vender um produto, mas também para divulgar uma causa, divulgar uma campanha que é importante para todo mundo, tá? Outra coisa importante, gente, os textos publicitários, eles são produzidos através da função conativa ou apelativa da linguagem. Então, olha só, nós sabemos que quando nós utilizamos a linguagem, quando nós nos comunicamos, nós podemos nos comunicar com diferentes objetivos. Por exemplo, eu posso me comunicar aqui com você para falar como eu estou me sentindo, né? Se eu estou bem, se eu estou mal e assim por diante. Eu posso me comunicar com você para informar sobre um fato, né? Contar alguma notícia que aconteceu agora há pouco. Eu posso me comunicar com você para diversas finalidades. E uma delas é tentar também lhe convencer daquilo que eu estou dizendo. Nós vamos chamar esta função da linguagem de função conativa ou função apelativa, gente. O próprio nome já diz, né? Olha só, função apelativa. Por quê? Porque ela tenta apelar para que você possa, de uma certa forma, acreditar naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou lhe dizendo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora em outra coisa importante sobre os textos publicitários. Olha só. As principais características do texto publicitário são, então vamos ver aí na tela. A primeira delas, como a gente já falou, é que o texto ele é persuasivo, né, com o objetivo de convencimento, né? Ele quer convencer você daquilo, né, que está sendo mostrado. Outra característica importante é na parte linguística é a questão dos verbos, né? Normalmente, em textos publicitários são utilizados verbos no modo imperativo ou também no presente do indicativo, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram alguma marca que diz assim, ó, compre, experimente, prove? Então, veja, esses usos aí são verbos no modo imperativo. São verbos que estão indicando para você algo que você deve fazer. É como se eles estivessem dando uma ordem, né? Para que você realize aquilo. Então, é algo muito comum nos textos publicitários, que são os verbos no modo imperativo, tá? Outra coisa é o uso de vocativo. O que é o vocativo, pessoal? Vocativo é um chamamento, certo? É quando você se refere à pessoa para quem você está se dirigindo. Então, por exemplo, quando eu estou aqui falando para vocês e eu digo, vejam só, estudantes. Então, a palavra estudantes na minha fala é um vocativo. Por quê? Porque eu estou utilizando para poder me dirigir a vocês, que são os estudantes. Então, nos textos publicitários é muito comum também o uso de vocativos. Exemplo, vejam só, senhoras e senhores, entrem, podem olhar, experimentem, usem. Então, quando usam, né, os senhoras e senhores, está se dirigindo a esse público que deve ser atingido pelos textos publicitários. Outra coisa é a linguagem utilizada nos textos publicitários. Nos textos publicitários a gente tem o uso de uma linguagem mais simples, certo? A gente não tem tanto uma linguagem mais culta, uma linguagem mais difícil, né? Por quê? Porque o objetivo é tentar falar diretamente com você, que é o público-alvo, certo? Então, tem de falar de uma forma próxima a você, da forma como você se comunica. Então, normalmente a gente tem o uso mais de uma linguagem simples, coloquial, que é uma linguagem mais do dia a dia, certo? Uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem mais acessível, ok? Outra coisa é a presença de criatividade. Isso aí eu acho que é uma coisa imprescindível, né? Quantos comerciais de televisão vocês observam aí quando vocês estão assistindo alguma coisa, ou na internet, navegando, vendo algo, quando vocês veem aí a criatividade, né, dos publicitários, das pessoas que estão por trás da criação daquele texto, daquele comercial, né? E a gente fica ali, né, preso. Então, isso é uma coisa muito presente. Então, a criatividade, o humor também, né, é uma boa estratégia de tentar segurar a sua atenção, prender a sua atenção, a ironia, muitas vezes, certo? Então, são alguns requisitos aí básicos.
Outra coisa é a intertextualidade. Isso pode acontecer bastante, que é a relação de um texto com outro, né? A interação entre textos diferentes. Então isso pode acontecer também como uma boa estratégia de publicidade, certo? Outra característica é a subjetividade e a musicalidade. Então provavelmente você já deve também ter ouvido, né, alguma vinheta de algum comercial e automaticamente você associa a marca, né? Você associa aquele produto, né? Aquela vinheta que fica na nossa cabeça para lembrar do produto. Isso é uma coisa muito usada no meio publicitário, né? Vocês, quando escutam aquilo ali, dizem assim, eita, vocês até complementam a frase porque vocês lembram do comercial, lembram da vinheta, certo? Outra marca muito importante é o uso de figuras e vícios de linguagem, certo? O uso de figuras de linguagem, metáforas, comparações, certo? Personificações também, né? Comerciais que usam personagens como animais, né? Os animais como se fossem pessoas, né? Falando algo, explicando, difundindo aquela marca, aquele produto. Então isso é algo muito comum também nesse tipo de texto. Outra característica são os usos de rimas, neologismos, né? Que são novas palavras, criações de novas palavras, de novos termos, estrangeirismos, isso a gente tem visto bastante, uso de palavras estrangeiras, palavras do inglês, né? Palavras que estão nesse universo da internet, que não são do português e acabam entrando no nosso universo de língua portuguesa por conta desse uso, né? Da publicidade. A polissemia também, que é a variedade de sentidos em torno de uma palavra que pode ter vários sentidos, e também alguns trocadilhos, né? Alguns trocadilhos ali entre frases e tal, que acabam fazendo referência ao produto que está sendo divulgado ou à campanha que está sendo divulgada, tá? A função apelativa, já falei sobre isso ainda agora, né? É muito importante também. E às vezes a utilização de estereótipos, tá? Estereótipos de pessoas, né? Então, por exemplo, determinado produto que é mais direcionado ao público feminino, né? Então a campanha ela tem um perfil, ela tem um design, ela tem toda uma estrutura que é mais voltada para esse público, né? Porque esse público tem um estereótipo que gosta de consumir tal tipo de produto. Outro tipo de público pode ser o público infantil. Então você vê que os comerciais, as propagandas, elas têm uma temática mais voltada para esse público porque vê o estereótipo desse público, certo? Então isso é uma coisa também muito utilizada nos textos publicitários, certo? São as principais características deles. Vamos ver aí na tela um exemplo que eu trouxe para vocês, certo? Que é um exemplo de uma campanha que ela tem aí como título, né? Gripe é doença séria, vacine-se. E aí temos de 10 de abril a 31 de maio, certo? Outra coisa, você vê que normalmente nas campanhas, nos textos publicitários, nós vemos a presença também de imagens, né? As imagens, elas conseguem também segurar, prender a atenção do público, né? Porque faz com que a gente observe e faça a relação entre a imagem e o texto, certo? São textos multissemióticos. São textos aí que tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, quando a gente for analisar um texto como esse, que já nós estamos vendo aí, a gente precisa fazer a análise global dele, tá, pessoal? A gente tem que ver o texto como um todo. Como assim? A gente não pode só prestar atenção na imagem e esquecer do que está escrito. Ou o contrário, né? A gente prestar atenção só no que está escrito e esquecer a parte visual, a parte de imagem. Então, tudo isso ali está em conjunto para formar o texto, certo? Então, esse texto aí, publicitário, muito legal. Texto que tem aí como... Você olhar embaixo também, uma marca do texto publicitário, é o slogan, né? Ou seja, o local, o logotipo, a logomarca. Quem é que está promovendo esse texto, né? No caso aí, uma campanha. E aí temos o símbolo do SUS, né? E também do governo de Minas Gerais, tá bom? Vamos ver aqui uma próxima campanha, no caso, um próximo texto publicitário. Olha só, esse próximo texto publicitário
já é um texto publicitário que está aí com a finalidade de vender um produto, não é verdade? E aí, o que é que esse texto utilizou como elementos para vender, divulgar esse produto que vocês estão vendo na tela? Então, primeiramente, a presença de uma pessoa aí famosa, né? Vocês conhecem essa mulher que está aí na tela? Essa mulher aí é a Gisele Bündchen, né? Que é aquela modelo famosa, né? Brasileira, famosa, internacionalmente conhecida. Então, você tem aí a foto dela em destaque, certo? O produto é um produto de higiene bucal, né? Um creme dental. E aí você vê aí logo na foto dela, ela esbanjando o sorriso dela, né? Ou seja, já fazendo a relação com o produto, não é verdade? Imagina, você fazer a divulgação de um produto de creme dental, no caso, e ter uma pessoa ali de boca fechada. Não vai vender o produto, né, gente? Não vai divulgar o produto bem. Então a gente tem aí uma modelo, né, com um sorriso aí bem branquinho, bonitinho aí pra gente, mostrando mais ou menos assim, ó. Ela mais ou menos está colocando na cabeça do público que se você utilizar o produto, você também vai ficar com um sorriso parecido com o dela, não é? E aí tem em cima aí um título, né, dizendo assim, ó, para seu sorriso brilhar como diamante. Então, olha só. Então tá mais ou menos dando aí na propaganda, né, a ideia de que, olha, se você quer um sorriso branco, brilhante, diamante, você tem de usar o produto que está aí na campanha, né? Mais ou menos vai colocando na cabeça da pessoa a necessidade que ela tem de comprar. Quem não quer, né, gente? Chegar num lugar, abrir a boca, né, mostrar o sorriso e mostrar um sorriso bonito, um sorriso brilhante, né? Então, mais ou menos vai colocando na nossa cabeça aquela sementinha. Olha, tem que comprar para você ter um sorriso assim, igual ao da Gisele, tá? Bom, vamos ver aí na tela agora quais são os elementos do texto publicitário, gente. Então, olha só, nós vimos que o texto publicitário ele pode ter ali a presença de elementos textuais, elementos verbais e também elementos não verbais, certo? Então, com os elementos textuais, elementos verbais, nós temos o título, que normalmente é uma frase curta, uma frase de impacto, uma frase chamativa, certo? Nós temos também o texto, né? O texto é uma pequena argumentação que vai mais ou menos tentar convencer você sobre aquele produto, tá? E temos também embaixo a assinatura. O que é a assinatura? É a presença do logotipo e o slogan. Ou seja, quem é que está promovendo aquele produto? Quem é que está criando essa campanha? Qual é a marca que está divulgando essa campanha? Certo? E na parte não textual, ou seja, na parte não verbal, a gente tem a imagem, né? A imagem, a gente viu a importância dela no texto publicitário. Esse último que nós vimos aí, a presença da Gisele Bündchen, da modelo, né? Sorrindo ali e tudo mais, mostra o quão é importante a presença de uma imagem, né? Uma imagem bem pensada. Então, quem trabalha, pessoal, com isso, quem trabalha criando campanhas, tem que ter uma mente muito criativa, tem que estar ali, ó, ligado em tudo mesmo, porque o objetivo é esse, né? O objetivo é convencer as pessoas, tentar fazer com que a gente consuma aquilo, que a gente possa aderir àquela campanha e tudo mais. Então, o pessoal que trabalha por trás disso, né, o pessoal da área de publicidade e tudo mais, propaganda, é uma galera muito criativa, uma galera que está ali, ó, ligada em tudo mesmo, certo? Bom, temos aí agora na tela um exemplo de um texto que eu coloquei exatamente esses elementos para vocês notarem onde é que eles estão no texto publicitário. Olha só. Temos aí uma campanha, certo? Uma campanha de coleta de lixo, né? Obviamente, tá bem explícito aí pra gente. E aí conseguimos observar nesta campanha esses elementos que eu acabei de mostrar. Então temos aí logo de cara, né? Chamando a atenção, logo em cima, o título, que diz assim, o lixo é seu. Veja como é uma frase forte, uma frase de impacto. Tá mostrando aí pra gente que o lixo que a gente produz é de nossa responsabilidade. Que o lixo que a gente produz é nosso, né? A gente tem que dar conta do nosso lixo. E aí temos a imagem, certo? Que a imagem mostra aí alguns sacos de lixo, alguns sacos coloridos, né? Inclusive nas cores do lixo reciclável, né? Que nós temos, né? Vidro, papel, metal e assim vai. E temos o texto logo embaixo, né? Que é a parte mais argumentativa, dizendo: faça a coleta seletiva.
condição para um mundo melhor. E por fim, a assinatura. Temos aí governo de São Paulo, né, mostrando de onde veio, né, essa campanha, né, quem foi que promoveu essa campanha, ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Quero agradecer a vocês, agradecer a cada um de vocês que está em casa assistindo a aula de hoje, certo? Fica aí um desafio. Eu queria pedir a vocês que vocês tentassem criar, que tal criar um texto publicitário? Vamos tentar fazer um pouco disso, né? Tentar usar nossa criatividade. Então, fica aí essa sugestão, você pensar em uma campanha, né? Uma campanha para sua escola, para sua rua, ou para dentro de casa mesmo. Como é que você vai criar essa campanha para convencer o público? Então, pensa aí na imagem, nos elementos que a gente estudou, para fazer uma campanha, ó, eficiente, certo? Quem quiser aí, por favor, também pode compartilhar na rede social, marca o EducaPE, tá bom? Pra gente dar uma olhadinha no que vocês fizeram, que eu sei que vocês são talentosíssimos, né? Pessoal, um abraço para vocês, um beijo, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.